Esse anime aqui ele é bizarramente insano, a humanidade está por um fio de ser extinta. Só que para evitar isso, alguns humanos escolhidos têm que sentar a porrada nos deuses numa batalha mortal pela sobrevivência de todo mundo. O Ragnarok tá pegando fogo e o placar tá um empate insano de 3-3, o que significa que o próximo round decide quem assume a liderança dessa guerra. Enquanto os ânimos fervem, o Buda foi pra enfermaria e já tá desconfiando que a Brunilda tem um segredinho por trás de tudo isso. Ele então recrutou um herói japonês para investigar um tal de Siegfried, um cara que pode mudar todo o rumo do torneio. Mas enquanto o mistério rola nos bastidores, a gente conhece o divino Michael Nostradamus, o único humano que violou um tabu divino. Ele é tão abusado que tentou destruir a Bifrost, a ponte que liga os reinos, e acabou sendo banido pro Helheim como um castigo. A Brunilda diz que ainda não é o momento dele lutar, então os holofotes se voltam pro campeão do 7º combate. Para que você consiga entender o nível dessa batalha, o universo é dividido entre o céu do Valhalla, o mundo humano de Midgard e o submundo sombrio do Helheim. O Bifrost é a única passagem entre esses mundos, e só os deuses brutos como Zeus e Hades podem atravessar aquele portão. Mas esquece as regras, porque a humanidade trouxe sua maior autoridade histórica, o rei do princípio, Qin Shi Huang. Todos os imperadores da China se reuniram para abrir o caminho para o homem que unificou as nações e derrubou 6 reis sozinho. Ele entra na arena pisando por cima de todo mundo, usando a Valkyria transformada em guardas de braços divinos. A história desse cara começa em 260 a.C., num cenário de puro ódio, numa batalha sangrenta. Ele nasceu como um refém, abandonado em meio a uma guerra, onde o general enterrou quase 500.000 de pessoas vivas. Imagina só o ódio que esse povo tinha pelo reino de Qin. E quem pagou o pato foi a criança que não tinha culpa de nada. O moleque sofria todo tipo de abuso psicológico, ameaças constantes, crescendo no isolamento total por causa do seu sangue. E mesmo assim, ele mantinha um sorriso forçado no rosto e pedia desculpas por simplesmente existir, tentando aliviar o rancor de quem o agredia. Era o seu mecanismo de defesa para sobreviver naquele inferno emocional, esperando que um dia as pessoas finalmente pudessem perdoar a sua origem. Ele carregava o peso de uma nação inteira nas costas, sem nem saber o que era ser amado de verdade. Só que tudo isso mudou quando apareceu a Chuyan, uma mulher contratada para ser sua nova babá e guarda-costas pessoal. No começo, ela também o detestava, mas logo percebeu que a vida do menino era uma tortura e que ele sorria apenas para não chorar. Ela descobriu que o garoto tinha sinestesia do tato espelho, uma condição neurológica que fazia ele sentir fisicamente a dor de qualquer pessoa que ele visse sendo ferida. Se alguém era cortado perto dele, marcas de ferimentos apareciam no corpo do próprio Yin, em tempo real e por pura empatia. Imagina você viver cercado de ódio e ainda sentir na pele a dor de cada pessoa que te agride ou te ameaça. Chuyan foi a primeira pessoa a abraçar esse garoto e disse que ele tinha permissão para chorar e ser vulnerável. Aquele abraço abriu o coração dele, e a partir dali, a mulher virou a mãe que ele nunca teve nesse mundo. Ela então entregou uma venda para os olhos dele para que ele parasse de ver o sofrimento alheio e seu corpo parasse de ser afetado. Foram 2 anos de felicidade pura, com treinos e risadas, até que o destino finalmente trouxe a notícia de que o garoto era o herdeiro do trono. Na viagem de volta para Qin, os guerreiros de Chao atacaram para matar o príncipe, agora que as ordens de proteção tinham finalmente acabado. Chuyan lutou com tudo que tinha para proteger o seu filho de alma, derrotou todo mundo, mas acabou mortalmente ferida, morrendo bem na frente dele, enquanto ele a segurava em seus braços. Em seus momentos finais, ela disse que ele era inocente, pedindo que ele se tornasse o maior rei de todos. E ele levou essa promessa para a vida e subiu ao trono aos 12 anos, focado em se tornar o maior rei da história chinesa. E ele, aos 28, peitou o deus demônio Qiyu, um monstro que exigia sacrifícios para validar os títulos da realeza da China. Só que em vez de oferendas, o Qin entregou uma surra tão épica que durou 6 dias inteiros até o demônio cair morto. Ele derrotou esse deus demônio sem nem mesmo ter uma valquíria na época, se autoproclamando o primeiro imperador da China, e criou o estilo de luta Qi Yu. Com a visão treinada para enxergar o fluxo de Qi, ele aprendeu a desestabilizar qualquer oponente com poderosas balas de ar, e também domina a força da Fênix, uma técnica que reflete o poder do inimigo contra o próprio agressor. Mas o adversário dele agora é ninguém mais, ninguém menos do que Hades, o rei do submundo, o deus que faz a terra tremer com cada passo na arena. Ele veio buscar vingança pelo seu irmão Poseidon e fundiu o tridente dele à sua própria arma para lutar com a fúria divina. Todos os deuses confiam nele porque Hades é simplesmente conhecido como o pilar mais confiável e protetor do panteão grego. Há muito tempo, na Gigantomaquia, ele provou seu valor quando os titãs escaparam do Tártaro para derrubar os deuses do Olimpo.
Enquanto Zeus e os outros focavam nos gigantes, o Hades simplesmente marchou sozinho para a entrada do inferno para conter a invasão dos titãs. Ele encarou um exército inteiro de monstros sem pedir nenhuma ajuda, cumprindo seu dever de proteger os seus irmãos mais novos. Hades é o exemplo máximo de irmão mais velho, encarando um exército de titãs sozinhos para proteger os seus irmãos. Quando Poseidon descobriu seu sacrifício, Hades jurou que nunca mais seria derrotado e manteve a sua promessa por eras. No presente descobrimos que ele até salvou o irmão que supostamente era pro Poseidon ter matado, transformando o cara num ciborgue chamado Adamantium. E quem fez esse trabalho sujo foi o Beelzebub, um cientista sinistro que vive criando monstros para que tentem matá-lo. A gente volta pra arena e a luta começa. Hades já chega cortando o abdômen do Kim, mas o chinês não se abala. Ele usa o Shinyu para refletir o ataque e manda o deus direto pra parede com um contra-ataque pesado. O clima esquenta e quando o Hades pergunta o que é ser rei pra ele, o Kim manda aquela real sobre nunca hesitar ou depender de qualquer um. O rei do submundo simplesmente começa a rir, porque isso lembrou demais o irmão dele. E aí o respeito entre os dois vira no nível máximo. Hades então apela para um golpe bruto, que o Kim quase não consegue sobreviver. Ele tira a venda dos olhos, mostrando que agora o jogo realmente ficou sério. Só que o rei do inferno é insano e perfura o próprio peito para banhar a lança no sangue, despertando a sua técnica mais poderosa. E é nisso que o estrago foi feio. O chinês teve o ombro perfurado e acabou perdendo um braço inteiro no meio da carnificina. Mas o orgulhoso rei do princípio, o grande imperador da China, não se rende e estende a mão para Valkyria para buscar um último fôlego, e a arma divina vira uma espada, e ele encara Hades com um sorriso, pronto para tudo ou nada nessa arena. A humanidade inteira tá chorando e berrando pelo seu soberano, enquanto a tensão chega num nível insuportável. Os dois partem para o choque final, e as armas batem de frente no impacto que faz tudo tremer. O chinês estava na desvantagem total com um braço a menos, mas percebeu o fluxo de ki na lança ensanguentada. Ele solta uma bala de ar certeiro na ponta da arma do deus, desestabilizando o ataque e abrindo uma brecha perfeita. A força da Fênix, ele atravessa Hades e corta o peito do deus de cima para baixo. Hades cai enquanto seu corpo começa a virar poeira, pedindo desculpa aos irmãos por quebrar o juramento de nunca perder. O Qin Shi Huang, mesmo todo quebrado, chama o rival de amigo num gesto de puro respeito, antes dele perder a consciência e cair no chão desmaiado, porém vitorioso. Ele foi levado às pressas para a enfermaria para ser colocado naquelas cápsulas de cura. Enquanto isso, os deuses estavam espumando de raiva, e o Adamante queria invadir a enfermaria para matar ele. Só que o Beelzebub apareceu para segurar o cara e avisou que ele mesmo vai lutar no 8º round para vingar o Hades. A gente descobre que o Beelzebub é o ser mais solitário de Valhalla, conhecido como Príncipe dos Demônios. O cara sempre viveu isolado porque geral acreditava que ele carregava uma maldição do próprio Satã. Diziam que se chegasse perto dele teria o coração arrancado por essa criatura lendária que ninguém nunca sequer viu. Até 3 anjos zoeiros, o Azazel, Samael e o próprio Lúcifer resolveram ignorar os boatos e viraram amigos dele. Viviam roubando maçãs do Éden, fugindo dos guardas, fazendo Beelzebub finalmente sentir o que é uma amizade. Mas o sonho acabou virando pesadelo, quando ele acordou e viu os 3 amigos mortos com buracos no peito, no meio do quarto. Ali, ele jurou vingança contra o Satã e começou a estudar absolutamente tudo sobre demônios para caçar o culpado. No meio dessa busca, ele conheceu a Lilith, uma demônio com asa de dragão que também queria vingar o Lúcifer. Eles investigaram por eras, mas nada do Satã aparecer, enquanto Beelzebub tinha pesadelos bizarros toda a noite. Ele viu uma criatura vermelha gigante esmagando seus amigos e acordava gritando com puro pavor. A Lilith estava sempre lá para consolar ele, e o que era parceria acabou virando um amor mútuo bem profundo. Só que a verdade é muito mais cruel. O Beelzebub é vítima de um impulso demoníaco chamado Destrudo. Esse troço faz com que o corpo dele destrua inconscientemente qualquer pessoa que ele comece a amar de verdade. O choque da realidade foi brutal, porque o Beelzebub não tinha a menor ideia do que estava acontecendo. E quando esse estado de transe bizarro toma conta, ele vira uma máquina de matar, sem controle sobre si. O despertar foi um pesadelo. Ele abriu os olhos e viu seu próprio braço atravessando o peito da amada Lilith. E ali ele entendeu que o culpado da morte de todos os seus amigos era ele o tempo inteiro. A tragédia de perceber que ele destruiu tudo que ele amava deixou o príncipe dos demônios em pedaços. E ele, sem consciência do que fazia, se tornou o próprio executor das pessoas que ele mais queria proteger nesse mundo.
Beelzebub percebeu que a marca da Lilith não era só uma lembrança, mas uma trava de segurança que impedia ele de tirar a própria vida. Ele estava despedaçado e desesperado, então a saída dele foi bater na porta do Hades, esperando que o rei do submundo terminasse o serviço ali mesmo. Ele tomou uma coça tão grande que ficou feliz, achando que finalmente ia morrer. Mas o Hades explicou que a marca era uma oração, para ele viver e abraçar sua miséria com tudo. Hades ficou nostálgico vendo o quanto Beelzebub era problemático, igual aos seus irmãos. Como presente, ele deu o cajado de Apomus, que amplifica as vibrações do demônio, tornando quase impossível de matar. Do outro lado da arena, a humanidade trouxe ninguém mais ninguém menos do que Nikola Tesla, o mago da ciência. Só que a realidade é que ele odeia que chamem o que ele faz de mágica. O clima ficou tenso porque ninguém curte muito Beelzebub. Já o Tesla foi recebido como um rockstar pela galera. Ele chegou brilhando com a sua Valkyria, que virou uma armadura super tecnológica, uma autômata beta. Na torcida, a gente chega a ver até mesmo o Einstein. Tava todo mundo lá vibrando com a tecnologia. O Tesla começou a luta analisando o Beelzebub, sem disparar um soco sequer, dizendo que a curiosidade alimenta a evolução. Só que o Beelzebub não tava nem um pouco pra papo e já começou a rachar o chão da arena com as vibrações de alta frequência. Ele quer acabar com o cientista logo de cara, sem nenhuma piedade. Então, ele transforma a mão direita numa espada invisível, que fura até mesmo as armaduras divinas, enquanto a esquerda cria uma parede de som defensiva. O Tesla estava sendo esmagado, mas não parava de calcular os movimentos do inimigo. Foi aí que ele ativou a zona de geometria, uma prisão elétrica que desafia mesmo até a física. Dentro desse cubo, ele desbloqueou uma antigravidade para voar e atacar numa velocidade extrema. O Beelzebub acabou cuspindo sangue ao ser atingido por uma velocidade tão insana que ninguém conseguia sequer ver. Para entender toda a genialidade desse homem, vemos o Tesla criança fugindo de casa para ver o seu irmão, o adolescente mais confiável da aldeia. O irmão dele estava tentando criar um moinho mais potente, mas estava frustrado por fracassar nos planos. O pequeno Tesla dizia que errar faz parte e o fracasso impulsiona a raça humana. Infelizmente, o irmão morreu por um raio antes de sequer conseguir terminar a obra. Tesla não desistiu, passou 6 anos trancado e finalizou o trabalho do irmão como tributo. Ele viveu pela ciência até o seu último suspiro. Suas pesquisas geraram o experimento Filadélfia, criando um portal de pura teleportação, meio que por acidente. E graças ao tempo, ele conseguiu refinar isso, e na arena, ele mostrou como é que se faz. Deu um teleporte e apareceu atrás do Beelzebub, desferindo um golpe extremamente poderoso. Só que o Beelzebub, com uma capacidade de combate incrível, já logo sacou como é que funcionam as regras daquilo ali. Era preciso carga, pontos limitados e ele gasta uma bobina do traje para executar. Se as 3 bobinas acabarem, a Valkyria morre e o Tesla vai junto. Mas o cientista riu, porque compartilhar conhecimento é o que faz a gente evoluir, e ele não tem medo nenhum de mostrar suas cartas. Beelzebub sentiu uma dor comparável à luta contra Hades e ativou a Forma Zero. Essa técnica proibida cria uma explosão massiva chamada Caos, que mistura o ataque e a defesa total. É um golpe suicida que mostra o quanto ele quer vencer essa luta. Passando aqui rapidinho só pra falar que, como Tesla, eu também não vou esconder nada de você. Se você não deixar o like e se inscrever agora, o próximo experimento desse cientista maluco vai ser na sua conta de luz, tá? Então dá essa moral pra fortalecer, valeu? Vamos continuar. A explosão do caos foi um troço tão absurdo que quase varreu tudo do mapa, inclusive o próprio Beelzebub. O Tesla sobreviveu, mas teve que sacrificar uma das suas bobinas para não virar poeira, ficando todo arrebentado no processo. O demônio não esperava por essa e achou que a luta terminaria ali, mas o gênio da ciência mandou a real. Para a humanidade, o fim simplesmente não existe. Com o apoio do próprio irmão, lá nas arquibancadas, o Tesla reativou a sua prisão dos deuses para continuar o show. Só que agora, o cenário estava cheio de escombros, limitando os movimentos dele, enquanto o Beelzebub já tinha decorado o ritmo do combate. Essa escalada de poder estava deixando todo mundo com o coração na mão, esperando para ver qual vai ser o próximo nível que essa batalha vai tomar. Isso se tornou uma guerra de resistência pura, onde quem piscasse primeiro iria ser eliminado sem dó e nem piedade. O Beelzebub estava perdendo sangue a cada vibração que ele usava, porque os seus próprios ataques estavam piorando as feridas já abertas. O Tesla também estava nas últimas, mas descarregou uma chuva de golpes para forçar o deus a se defender, mesmo que isso machucasse os dois ainda mais. A cena era intensa, 2 caras exaustos, sangrando, mas com uma determinação inabalável de vencer a qualquer custo. Mas a energia do traje do Tesla estava acabando mais rápido do que ele queria, deixando o cientista um pouco mais lento.
O momento era crítico e qualquer erro seria fatal para quem ousasse vacilar nessa disputa mortal pela sobrevivência. Vendo que o tempo estava acabando, o Tesla resolveu jogar sua última carta na mesa, e com um movimento que ninguém conseguiu prever, ele se impulsionou para um golpe de plasma e sacrificou a última bobina para fazer algo realmente insano. Ele teletransportou somente o braço direito. O braço dele apareceu do nada nas costas do Beelzebub, enquanto o outro vinha pela frente, deixando Deus totalmente sem ter o que fazer. Pelo menos foi isso que o Tesla pensou. Só que o príncipe dos demônios não é alguém comum. Ele consegue se esquivar desse golpe impossível no último milésimo de segundo. Beelzebub usou seu bastão para bloquear o braço teletransportado e contra-atacou, atravessando o coração do Tesla com a sua lâmina. Foi um fim épico para o maior inventor da história, que lutou até o último batimento para defender o futuro da raça humana. O Tesla se despediu com uma honra gigante, pedindo para a humanidade nunca parar de buscar o progresso antes de desaparecer com a sua Valkyria. Até mesmo os deuses ficaram em choque e passaram a respeitar o Beelzebub, deixando para trás todo aquele medo bobo da maldição dele. Com o placar empatado em 4-4, Zeus correu para chamar o próximo lutador, o deus grego do sol Apolo. Só que esse deus é o auge do egocentrismo. Ele estava relaxando com várias mulheres como se uma guerra não tivesse rolando. O Hades já deixou claro que odeia ele por ser tão narcisista, mas dá pra gente ver que ele só tem uma grande inveja do Apolo na realidade. O deus então entrou na arena brilhando mais do que tudo, mostrando que ele é extravagante ao limite. O Apolo é conhecido como o deus do boxe, do arco e da filosofia, focado sempre naquela ideia de conhecer a si mesmo. A história dele mostra que ele não nasceu perfeito, mas conquistou tudo com muito suor e esforço. Durante a sua vida, ele teve um problema com a Piton monstruosa que geral tinha medo, mas em vez de matar o monstro, ele ensinou a ser a sua melhor versão. Depois de dias e dias de luta, ele finalmente entendeu o que o deus estava tentando passar e virou o fã número 1, até levantando um monumento pro cara em Valhalla como um sinal de respeito. Enquanto os deuses comemoravam, Brunilda já estava preparando um contra-ataque para colocar os imortais no devido lugar. Pro lado dos humanos, ela trouxe o maior rebelde da história. Ela trouxe ninguém mais, ninguém menos do que Leônidas, o rei de Esparta. O cara é um monstro de gigante, com músculos em cima de músculos. Estava lá, fumando seu charuto tranquilamente. Ele odeia os deuses no geral, mas ele tem um rancor especial pelo Apolo por causa de umas regras estúpidas que seguraram os espartanos no passado. Na época de Esparta, o ritual pro Apolo proibiu os soldados de lutarem contra os persas, mas Leônidas mandou as regras pro espaço. Ele simplesmente destruiu a estátua do deus e liderou 300 espartanos contra 300.000 persas numa missão suicida e inesquecível. O espírito de luta dele é tão absurdo que ele nem queria lutar agora, mas mudou de ideia só para poder peitar o Apolo. Leônidas nem esperou a luta começar direito e já partiu para cima do Apolo com todo o ódio do mundo no olhar. Ele usa a Valkyria transformada em escudo para atacar o Apolo de todas as formas, mas o Apolo consegue desviar de todos os golpes que o Leônidas desferia contra ele. O rei de Esparta tentou lutar até de outras formas com armas diferentes, mas o deus continuava se esquivando. Os espartanos então que estavam na plateia estavam ficando possessos porque o deus não lutava de frente, falando que se ele lutasse de frente ele não teria a menor chance, e isso entrou na mente do Apolo, que decidiu ferir o próprio ego para dar um show. Ele marcou 2 linhas laterais ao lado dele e do rei de Esparta, formando um corredor, para mostrar que eles vão lutar de frente e cara a cara, e mostrar que ele vai ganhar até mesmo numa desvantagem total. Durante a troca de golpes, o Leônidas acabou levando um soco na cara, que só serviu para deixar o rei ainda mais furioso e perigoso. O espírito espartano do Leônidas foi desafiado e ele não deixou barato. Ele simplesmente pegou a curta distância e afundou a cara do Apolo com uma cabeçada. Os fios que o deus tinha conjurado sumiram e ele levou um golpe tão avassalador que simplesmente fez ele voar para o outro lado da arena. O Apolo ficou de joelhos com um corte feio na cara, mas ainda sorrindo. Ele dizia que lutar era lindo e que acabou ganhando o respeito do rei Leônidas. É então que o deus decidiu parar de brincar e levar a luta com tudo que ele tinha. Ele transformou seus fios na estátua de Ártemis e criou um arco, e de lá ele começou a disparar flechas luminosas na velocidade da luz. O rei de Esparta tentou peitar as flechas de frente e foi completamente perfurado. O peito dele virou uma peneira e a parede da arquibancada até mesmo furou. Aquelas flechas eram capazes de derrotar e perfurar qualquer armadura divina. Mas o Leônidas não recuou nem 1 centímetro sequer.
E no próximo disparo do Apolo, em puro instinto, ele se moveu e devolveu a flecha no peito do deus, destruindo o braço dele. Agora, os dois estavam sangrando muito e quase batendo as botas na arena. Eles decidiram que o próximo ataque ia decidir quem saía vivo ou morto dali. A Valquíria do Leônidas virou o escudo vermelho gigante para a defesa final. O Apolo usou o arco para se lançar como se fosse a própria flecha. Quem será que ganharia? A flecha suprema dos deuses ou o escudo intransponível na humanidade? E é nisso que a gente tem um choque brutal entre os dois. A tensão estava no nível que ninguém conseguia sequer desviar o olhar. O choque foi tão violento que o escudo de espartano foi feito em pedaços. O rei de Esparta ainda conseguiu acertar um soco na cara do deus do sol, mas o braço do deus do sol perfurou o abdômen do Leônidas sem nenhuma dó. O rei então morreu ali mesmo, sendo abraçado pelo deus que ele tanto odiava. Foi uma derrota amarga, dando o ponto da 9ª rodada para os deuses. A humanidade ficou em choque, vendo seu maior rebelde virar poeira cósmica. A Brunilda ficou numa ansiedade brava porque o Leônidas era sua carta mestre, e agora novamente a humanidade estava na desvantagem nessa batalha contra os deuses. E mais uma vez um passo mais perto da extinção. Com poucas opções na lista, o próximo a subir na arena é ninguém mais ninguém menos do que o espadachim Soji Okita. Esse moleque, ele tava louco pra lutar desde o início disso tudo. Na lista, ainda a gente tem alguns nomes pesados como Rasputin e um dos maiores atiradores da história, um homem chamado Simo Hayaha. Mas a Brunilda confia que Okita é o melhor espadachim para essa missão. Ele entra motivado para empatar novamente essa briga contra os deuses. Enquanto isso, o Buda continua investigando os segredos sujos da Brunilda. Ele descobriu que tudo isso tem a ver com Siegfried, o matador de dragões. O cara é um semideus e está trancado no Tártaro por ordem do próprio Odin. Parece que ele roubou uma espada do Odin e matou um dragão estimado dele. Buda foi peitar o Odin e Beelzebu também apareceu para bisbilhotar. O clima entre os deuses está mais rachado do que a gente imaginava. Só que enquanto Buda conversava com Odin, alguma coisa estava errada, e a tensão começou a surgir por aí. Aparentemente tem alguma coisa realmente acontecendo, e a gente vê isso pelo sorriso tenebroso que o Odin solta no final dessa conversa. Voltando pro local do combate, a gente vê que a arena foi completamente mudada para aparecer Crioto na próxima luta do torneio. O Okita vai enfrentar o deus Susanoo, o assassino de deuses mais forte. Só que infelizmente a temporada acaba bem nesse gancho insano, deixando todo mundo curioso. A gente não sabe quando vai sair a próxima temporada, mas o hype tá lá no alto. E se você não aguenta esperar, você pode correr direto pro capítulo 84 do mangá e acompanhar com base na leitura, mano. Demorou? A guerra pela sobrevivência da humanidade tá longe de ter um vencedor final. E essa jogada mostrou que o nosso espírito nunca se dobra diante do impossível, do sacrifício do Tesla ao respeito final do Leônidas. Nessa temporada a gente provou que a humanidade é gigantesca. E se você não quer que o Beelzebu cause uma explosão do caos direto no seu histórico do navegador, meu querido, já se inscreve e deixa o like agora, valeu? E como você já sabe, eu vou ficando por aqui, eu te vejo no próximo anime. É nóis!